quero fazer aqui com vocês um breve resumo das 7 igrejas. Talvez você não estava aqui em uma das ministrações que nós falamos aqui, e eu quero, numa linguagem um pouco mais popular, passar igreja por igreja, bem rapidinho, fase por fase, para você entender. Primeira coisa que você precisa entender, irmãos, quando Jesus viveu aqui e ele ressuscitou, ficou aqui com os discípulos e depois ele foi levado aos céus, os apóstolos então começaram uma igreja, que foi em Jerusalém. Ali eles começam a orar, Deus manifesta o poder dele, e naquela pregação de Pedro ali, num dia se converteu 3.000 pessoas. Imagina só, esse salão aqui, se a gente puxar as cortinas e pôr outros modelos de cadeira, ele cabe um pouco mais de 3.000 pessoas. Imagina só, em um dia só, em uma pregação só, se converteu gente para encher esse salão aqui de uma vez. Assim começou a igreja. Não havia, como tem hoje, centenas, talvez milhares de denominações. Você vai ver aonde isso surgiu, aonde a igreja católica entrou, aonde as coisas começaram a acontecer, tá? Então, na igreja de Éfeso aqui, que foi do ano 30 ao ano 100, né? Aí fala das características, representa a igreja apostólica. Era a igreja que os apóstolos estavam ali, eles participavam, eles congregavam, eles viviam nessa igreja, tá? Depois tem aqui algumas características que eu não quero entrar no detalhe com ela. Depois entrou a igreja de Esmirna, que foi do ano 100 até o ano 300. E aí começou uma perseguição na igreja, irmãos. Eles começaram a perseguir. E o que aconteceu? Muitos cristãos, para não serem mortos, começaram a fugir. E aí, aonde a gente vai, onde é que eles iam? Eles fundavam uma igreja, eles começavam uma congregação, e começavam um trabalho ali, e foram surgindo, as igrejas foram surgindo. Algumas abertas pelos apóstolos, outras começadas pelos próprios discípulos, que começaram a fugir. E eles começaram a perceber que quanto mais perseguia os cristãos, mais gente se convertia. Porque no reino de Deus é assim, irmãos, quanto mais você persegue, muitas vezes, quanto mais a coisa fica apertada, mais a gente começa a dar uma resposta a isso que está acontecendo, né? A mirra, ela é uma planta que quanto mais ela é esmagada, mais perfume ela solta. As azeitonas, quanto mais espremidas elas são, mais puro é o óleo que ela solta, né? Então, quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles matavam, deixa aí, Vitor. Quanto mais eles matavam os cristãos, mais gente se convertia, tá? Então foi essa época aqui que eles começaram a se espalhar. Aí entrou a igreja de Tiatira, que foi do ano 500 ao ano 517. Dá para se perceber que nessa época aqui, desde Esmirna, já não começou a ter mais os apóstolos, já tinha morrido todo mundo, tá? Começaram a entrar os seus sucessores. Até então, uma igreja só. Em outras palavras, vou usar um termo popular aqui para você entender: uma denominação só. É a igreja cristã, vamos dizer assim, né? O cristianismo, até então. E foi nessa época da Idade Média, de 500 a 517, que começou a entrar a corrupção, começou a entrar a idolatria, porque eles começaram a ir em determinados lugares, em determinadas cidades, se envolver com as coisas ali, né? Assim como era o povo de Israel lá no Velho Testamento. Quantas vezes o povo de Israel, eles estavam caminhando pelo deserto, aí eles passavam por uma região, e daqui a pouco ali os homens se engraçavam com as mulheres daquela região, e as mulheres casavam com elas, aquelas mulheres traziam os seus deuses e os seus ídolos para dentro do arraial de Israel, e aquilo era um tormento, e Deus muitas vezes passava
por situações apertadas para poder limpar o povo. E aqui foi assim, foi entrando a idolatria, só que ao mesmo tempo estava tendo a perseguição, até que chegou a igreja, muda para mim aí, que eu acho que aqui não está, entrou a igreja de Sardes, não, é outra, volta, a 4, pulou uma, não pulou? Pois é. Não é você não, Vitor? Então vamos manual aí, vamos manual. Deixa eu tirar isso aqui, vamos lá, vai lá na terceira. É por isso que eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa errada aqui. Aí, volta na 2. Aqui começou a perseguição, volta na 2, isso. Em Esmirna começou a perseguição. E os líderes começaram a perceber que quanto eles mais matavam gente, mais gente se convertia. Matava 50, convertia 200. Matava 100, convertia 500. Aí eles tiveram uma ideia que Satanás armou uma forma e entra a igreja de, vai lá, pode mudar, 3. Igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa mal casada. Foi onde o Estado, através de Constantino, começou a oferecer, falou assim, já viu aquele ditado, se você não pode com eles, faz o quê? Una-se a eles. Eles começaram a perceber o seguinte, quanto mais a gente mata, a gente manda 100 para a arena ser morto pelos leões, 1.500 dos que estão assistindo lá, 500 se convertem, nós matamos 100, os caras viram o testemunho do pessoal louvando a Deus, sendo morto pelos leões, pelas pessoas, tinha 1.500 espectadores, se converteu 500, matamos 100, converteu 500, e era assim, irmãos, quanto mais matava, mais convertia, mais ia convertendo, e eles falaram, gente, não vai ter fim isso, vai ser pior, então em vez da gente matá-los, vamos nos unir a eles, e aí foi aonde veio a igreja de Pérgamo, que significa volta, 3, espera, Vitor, ok? Eu vou dar o start para você aí, aonde representa mal casada. O Estado então decidiu se casar com a igreja e tornou o cristianismo religião oficial. Em outras palavras, até então, irmãos, uma igreja só, tá? Não tinha um monte de denominação, não. Se uniu com a igreja, alargou a porta e começou a conceder benefício para quem se converte. O benefício anteriormente, sabe qual que era? A vida. Converter significava talvez perder a vida. O que acontece hoje na China, acontece isso em países muçulmanos, acontece isso na Coreia do Norte, em alguns países africanos, do mesmo jeitinho que isso aqui, ó, né? Se porventura você está pensando em tirar a sua vida e está sem coragem, eu vou te dar uma dica, faz assim, irmão, compra uma passagem, vai lá para Riad, que é capital da Arábia Saudita, leve uma Bíblia bem grandona como essa daqui, vá para o centro da cidade, mesmo sem se falar árabe, abra essa Bíblia aqui de capa preta e começa a pregar em português mesmo, você vai ver Jesus rapidinho, irmão, rapidinho você vai para o céu, eles vão matar você rapidinho, ou faz isso na Coreia do Norte, ou faz isso na China, faz isso em algum desses países muçulmanos, aí, vai ver Jesus rapidinho, irmão, vai para o céu rapidinho. Então, isso aqui, irmãos, está acontecendo ainda hoje, gente hoje tendo que ir escondido, por quê? Porque naquela época converter pagava com a vida, aí eles se uniram e ficou essa igreja, a igreja de Pérgamo. Agora sim vai para a 4, aí alargou o espaço, irmãos, alargou a porta, começa a valer tudo, né? Começa a valer tudo, começou a entrar o mundanismo dentro da igreja,
Olha só, um negócio que aconteceu aqui do ano 590 a 1517, muito atual para os nossos dias de hoje, né? Lembra aquele dia aqui que eu preguei aqui, eu comecei a rasgar umas páginas aqui e jogar fora? É assim, a igreja de porta larga, as pessoas começam, isso aqui para mim, isso aqui é de Deus, então deixa. Não, isso aqui não é de Deus não, ele rasga e joga fora, cada um começa a fazer a sua Bíblia. A porta largou, começa a poder as coisas, começa a poder fazer isso, começa a poder fazer aquilo, e a presença de Deus começa a ir embora. Quinta agora, rapidamente, aí entrou Sardes, foi quando já tinha essa idolatria dentro da igreja, a sede da igreja já não era mais Jerusalém, passou a ser a igreja de Roma, em Roma passou a ser a sede, até então, uma igreja só, não tinha um monte de denominação não, é aí que entra, por exemplo, se fala assim, o que é a palavra, hoje a gente usa o termo, né, igreja católica, apostólica, romana, a palavra católica significa universal, que é uma igreja a nível mundial, apostólica, que anda segundo os ensinamentos dos apóstolos, e pode ser cristã ou romana. Qual que é a diferença de uma para outra? Igreja católica, nós podemos dizer que você é católico, Érico? Eu sou católico, apostólico, cristão. Outras pessoas são católico, apostólico, romano, que as ordens, as diretrizes vêm de Roma, a sede é Roma, o que dita as regras é Roma, muitas vezes independentemente até da palavra de Deus, mas é o que dita as regras. Para mim, que sou católico, apostólico, cristão, todo meu princípio vem da doutrina da palavra de Deus. Esse é o meu único livro de regra, de fé e de prática. Quando chega na igreja de Sardes, 2 padres começaram a ler a Bíblia e começaram a ver que alguma coisa estava errada. Porque já começou a vender terreno, começou a vender indulgência, começou a acontecer umas coisas que estavam começando a desviar completamente da palavra de Deus. Foi aí que houve a reforma protestante. É por isso, hoje não usa mais esse termo, mas antigamente falava assim, os protestantes. E esses 2 padres católicos, apostólicos, até já então romanos, porque a sede então era uma igreja só, a mesma igreja lá de Éfeso, chegou até aqui, lá do ano 90, ela chegou até aqui, até o ano 1730, a mesma igreja, não tinha um monte de denominação, era uma coisa só. Com a reforma protestante se levanta Lutero e se levanta Calvino, e eles fizeram algumas teses que estavam mostrando para essa igreja até então, que estava se desviando, foi 90? 96? 96 teses, 93 teses, pontos que a igreja tinha se desviado dessa palavra, e eles então decidiram sair, é aí que dá início a reforma protestante. Ou seja, nós somos chamados de protestantes por causa lá de Lutero, lá atrás, que protestou como a igreja estava caminhando. Nós não concordamos, estão fora da palavra. Onde na Bíblia fala que eu posso interferir uma pessoa depois que morre? Ou onde está na palavra, eles fizeram 93 teses ali, e puseram na porta da igreja e saíram. E aí foi onde começou o movimento protestante. E daí, irmãos, começou-se a multiplicar. Lutero seguiu para um rumo, e Calvino, eles eram 2 padres, Lutero seguiu para um rumo, e Calvino seguiu para o outro, e o calvinismo está aí até hoje. Não vou entrar no mérito da questão agora, porque esse não é o tema, tá?
E Lutero seguiu com outro, e aí foram se multiplicando. Como agora não estava mais debaixo do domínio de Roma, começaram a se multiplicar. Esses homens morreram, esses homens agora vai para a sexta. Aí entrou Filadélfia, a igreja missionária, né? Que aí as pessoas foram se convertendo novamente ao evangelho genuíno, porque voltou-se até então e começou a se multiplicar as igrejas, e é daí, a partir lá da igreja anterior, que começaram a surgir as demais denominações, porque até então só havia uma igreja católica, apostólica, cristã, baseada nos ensinamentos de Cristo, que depois se tornou católica, apostólica, romana, porque a sua sede mudou para Roma, e saiu, já não era mais Jerusalém. E aí com Lutero e Calvino, saíram, começaram a abrir e fundar igrejas, e as igrejas foram se multiplicando, e agora elas não estavam debaixo de um governo, cada um foi se ajustando, e é onde começaram a surgir as denominações, porque também aconteceram os movimentos de avivamento, tá? E foi uma igreja missionária, que muita gente foi embora, e aonde ia, levava o evangelho, assim também como na igreja de Esmirna. E aí novamente começa-se ter uma certa perseguição, porque agora esses aqui já saíram daquele padrão tradicional que era antes. E por último, a igreja, terminando, a igreja de Laodiceia, que é a igreja que representa a igreja que nós estamos vivendo hoje, né? Uma igreja que tem cada vez mais se afastado, muitas vezes, da fé e dos princípios da palavra de Deus. E é nessa igreja, nessa geração, aonde Jesus vai voltar, ok? Agora muda para aquele outro slide lá, e já pode pôr o primeiro slide, que hoje nós vamos dar entrada. Alguns acontecimentos que nos conduzirão ao arrebatamento. Primeiro, Vitor, coloca para mim aquele slide da pré-tribulacionista lá. Vocês lembram que quando nós demos aqui as 3 posições escatológicas, nós falamos que tem o pré-tribulacionista, o inter e o pós. Então eu vou, pela ordem aqui, eu não vou falar sobre os 3, porque eu vou falar sobre um, e você vai entender os demais, porque a única coisa que muda é a posição aqui do arrebatamento da igreja. Alguns creem, quem é pré-tribulacionista, crê que a igreja vai ser arrebatada aqui antes da tribulação, no início. Quem é inter, crê que a igreja vai ser arrebatada aqui no meio. E quem é pós, crê que a igreja vai passar por toda a tribulação e vai ser arrebatada aqui. A única coisa que muda as demais coisas são todas da mesma forma, tá? Então o que acontece? A cruz de Cristo, o ano 0, lá começou depois de Jesus, ele morreu, começou-se a era cristã, que aí entra lá a igreja de Éfeso e vai até a igreja de Laodiceia, que é onde nós estamos hoje vivendo, ok? Então eu vou basear a partir de agora em cima que, vamos supor que a gente fosse a gente sendo pré, e você vai entender o processo todo, tá? Agora pode voltar lá para mim no primeiro slide. Então o que está prestes a acontecer agora, irmãos, é o arrebatamento da igreja, e você vai entender o que é o arrebatamento agora, tá? Alguns acontecimentos que vão conduzir ao arrebatamento. Primeiro, a era da graça, que é a época que nós estamos vivendo. A igreja de Laodiceia. É o momento, nós já estamos na época certa. Tá? É esse o momento, é essa era agora. O dia, o ano, o mês, a hora, a gente não sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Não sei, acreditamos por todos os acontecimentos
que a coisa seja mais rápido, mais breve do que a gente imagina, tá? Mas não posso aqui de forma alguma marcar uma data, quem sou eu? O próprio Jesus disse que só o Senhor sabe esse momento, tá? Outra coisa que vai conduzir o arrebatamento, essa dispensação termina com uma série de acontecimentos a nível mundial. A gente vai ver coisas nessa era agora, coisas que não vão ser coisas assim, uma situação local, uma situação ali, outra situação ali. Vai começar a acontecer coisas que vão afetar o mundo inteiro, simultaneamente. E a gente viu o que nós estamos passando agora, né, irmãos? Negócio que lá em novembro começou numa cidadezinha lá da China, hoje alastrou a nível o quê? Mundial. Então as coisas estão acontecendo muito rápido, tá? Então eram coisas que aconteciam. E o declínio espiritual, chamado apostasia. Apostasia vem de apóstata, é renúncia, rebaixamento. Então, apostasia da fé. Hoje a fé, de um modo geral, irmãos, está ficando banalizada. As pessoas estão vivendo um cristianismo, como eu falei, da maneira como elas querem. Elas não estão mais preocupadas. O importante é você ser feliz. O importante é você estar bem com você mesmo. O importante é você estar em paz, né? É gente achando, como eu disse, né? É gente vivendo, querendo viver um cristianismo sem congregar, querendo viver um cristianismo e ao mesmo tempo arraizado no pecado, no abandono, pecado. Ah, mas hoje o mundo está assim, como você faz isso se não fizer aquilo? Sabe, isso, o que é isso? Isso é o início da apostasia. Como eu disse aquele dia aqui, as pessoas estão fazendo as suas próprias Bíblias. Eles rasgam as páginas de acordo com o que acham bem para eles ou não. Não, isso aqui eu gostei, então pode ficar. Não, isso aqui eu não gostei não, esse negócio aqui, não, isso aqui não é para hoje não, o que é isso? Onde já se viu viver sem fazer isso aqui, ou acontecer isso aqui, se comportar assim? Não, isso aqui não. Aí rasga, amassa e vai vivendo, irmãos. Sendo que lá Apocalipse fala assim, olha, se alguém acrescentar, ou se alguém tirar uma vírgula do que está aqui, vai ser tirado da parte que lhe cabe nos céus, e vai ser acrescentado os flagelos de dor, de sofrimento. Por quê? Porque nós temos que andar segundo aquilo que a Bíblia diz, irmãos. Jesus não veio para dar uma melhorada na nossa vida, irmãos. Jesus veio para nos transformar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui que nos procurou, e eu estava evangelizando ela ali no escritório, ela e o secretário dela, e eu estava falando assim, olha, o homem, cuidado, guarda o seu coração, guarda a sua vida. Por quê? Porque o coração do homem é mau. Você pode muito bem começar uma vida certa e terminar ela errada. E citei alguns exemplos na Bíblia. Citei Saul, citei Judas, porque quando Jesus chamou Judas, Judas não era traidor, irmãos. Tanto é que lá em uns evangelhos dá a lista dos apóstolos e fala assim, vai dando fulano, tal. Quando chega em Judas, fala assim, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Ele não era traidor quando ele começou. Judas começou muito bem. Lembra quando Jesus enviou o pessoal para pregar o evangelho? E ele estava no meio. Judas expulsou demônio, curou enfermo, pintou, no ditado popular, né? Pintou e bordou no reino espiritual, voltou jubilando de alegria, junto com os demais, junto com Pedro, junto com os demais apóstolos, João, Tiago, igualzinho. Mas no meio do caminho ele se desviou. Então, queridos, hoje nós estamos vivendo hoje um evangelho assim,
né, que está um pouco banalizado. O evangelho que pode tudo, que aceita tudo. Se você dá uma apertada a mais na pessoa, a pessoa sai da igreja. Porque se a gente aperta aqui, tem lugar que aceita, né? Se você afrouxa demais, o negócio vira uma bagunça, o pessoal faz o que quer, vive do jeito que quer. Mas nós entendemos que nós temos uma responsabilidade diante de Deus, de trazer uma mensagem. Estamos tentando fazer de tudo, irmãos, para conservar a essência. Ainda sabemos que isso nos faz pagar um alto preço. Às vezes, essa mensagem que a gente fala não é uma mensagem gostosa de ouvir, porque afinal de contas as pessoas vêm na igreja para serem confortadas, as pessoas vêm na igreja para serem alimentadas. E ainda que isso seja verdade, a gente dá muito alimento, a gente dá muito conforto, mas eu não posso omitir o que a palavra de Deus diz. E pecado continua sendo pecado até hoje, irmão, da mesma forma. Não interessa que já se passaram 2000 anos. Nunca vi um livro tão atual, irmãos, como esse livro aqui. Tem coisas aqui que tem milhares e milhares de anos. E a hora que você lê, dá a impressão que um daqueles profetas lá do Velho Testamento, que viveram 2000, 3000 anos antes de Jesus, parecia que estavam vivendo hoje aqui. Igualzinho o comportamento de hoje das pessoas, né? Então essa é uma das características que está próximo o arrebatamento. Então, como diz o pastor José, o nosso mestre nessa matéria, arruma as malas, irmão, arruma as malas, porque pode ser a qualquer momento, e você vai entender que jeito que isso vai acontecer. Próximo slide. A palavra arrebatamento, essa palavra não se encontra, esse termo, arrebatamento, você não vai encontrar ela em lugar essa palavra exatamente dessa forma, você não vai encontrá-la na Bíblia, desse jeitinho aí. Mas há uma expressão no original grego que significa suspenso, arrebatado. Essa palavra arrebatado tem no Novo Testamento, não tem a palavra arrebatamento, tá? É o começo de uma série de acontecimentos nos quais estão incluídos, vai culminar lá com a segunda vinda, ok? Vamos ver alguns versículos então que fala sobre esse arrebatamento? Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, tá? Tito capítulo 2, verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vamos para frente? 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando chegar o momento, irmãos, o que é o arrebatamento? Um outro texto também que fala sobre a questão do evangelho, que eu esqueci de colocar lá, que um dos sinais que demonstram que a vinda do Senhor Jesus está próximo, é quando o evangelho for pregado em todos, como é que eu posso dizer? Em todas as tribos, línguas e nações. Ou seja, o evangelho praticamente, irmãos, praticamente, está faltando muito
muito pouquinho para entrar em cada língua, tribo, povo e nação. Está faltando muito pouco para que isso aconteça. Esse é um dos sinais. Não significa que tem que converter todo mundo daquela nação, mas o evangelho tem que chegar, porque até então existe ainda tribos, existem ainda povos que nunca ouviram falar a respeito de Jesus, mas já existe pessoas trabalhando para levar o evangelho para esse tipo de lugar. Assim como eu há muitos anos atrás, eu participava de um projeto missionário chamado Asas de Socorro, e esse norte do Brasil, eu visitei inúmeras tribos indígenas. A gente ia, profissionais da saúde, da assistência, eles tinham aqueles aviões pequenos, alguns eram para pousar em pistas normais, e outros eram aqueles hidroaviões. A última viagem que eu fiz foi numa tribo lá no Amazonas, e a gente foi num hidroavião. Pegamos um avião lá em Manaus, para acho 4 ou 6 lugares, e 2 horas e meia, acho que 3 horas de voo. Só floresta, e aqueles rios pareciam uma serpente assim. Daqui a pouco o piloto foi baixando, pousou, já encostou assim, era uma aldeia. Naquela aldeia eles já conheciam, falavam, e lá no Amazonas tem inúmeras línguas, tem o povo Yanomami, uma série de línguas lá, e já tinha um missionário naquela aldeia, que já tinha traduzido parte do Novo Testamento para a língua deles, né? E já tinha gente convertida lá na tribo lá. 3 horas de voo no meio da floresta amazônica, já tinha gente convertida lá, irmãos. A cidadezinha mais próxima é 4 dias de barco. Você vê o tanto que é pertinho, né? O evangelho está chegando, irmãos. Está chegando, tá? Então, o arrebatamento é um acontecimento, é o momento onde Jesus vai vir encontrar e buscar a sua noiva. Mais uma vez eu digo para vocês, há várias maneiras de crer. Pastor, no que você crê? Eu vou te contar mais para frente, lá no finalzinho eu te conto. Que jeito eu creio, uma dessas maneiras, pré, inter e pós, eu sou um desses 3. Tá? Mas eu não quero falar aqui, que eu não quero induzir ninguém a pensar como eu penso. É como eu falei no primeiro dia, é uma estrada só, e vai depender, uns acham que vão pegar o ônibus no comecinho da estrada, outros acham que vão pegar o ônibus no final da estrada. Aqui tem um monte de buraco, uma buraqueira, uma pindariba terrível aqui. Depois da metade para lá, a estrada piora ainda mais. Tem gente que acha que vai pegar no final da estrada. É o mesmo ônibus e a mesma estrada. Só depende, a diferença é aonde você vai pegar o ônibus. Tá? Então, o arrebatamento é o momento onde Cristo vai se encontrar com a sua igreja. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Nós estamos preparando, porque eu sou noiva, você é noiva. Quando se trata de Cristo, quando se trata de vocês, do meu relacionamento com vocês, o que eu sou para vocês? Eu sou um mordomo, eu não sou um noivo. Eu não estou preparando vocês, eu não estou preparando essa igreja para casar comigo, irmãos. Eu estou preparando vocês para se encontrar com Ele. E esse processo de preparar a noiva é um processo de não só preparação do coração, mas preparação das vestes, preparação em todos os aspectos. Antes de Esther se encontrar com o rei, ela passou por 12 meses, né? 12 meses de tratamento, de embelezamento, irmãos.
cabelo, pele, tudo que você puder imaginar. Foram 12 meses de tratamento que aquela moça passou. O que tinha de melhor para limpar a pele, para, sei lá, se era para enrolar, para alisar o cabelo, que jeito que era o sistema naquela época, os melhores perfumes, né? A melhor dieta para aquela moça parecer perfeita lá diante do rei, que ele ia escolher a nova rainha. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Nós estamos preparando a noiva de Jesus. Eu sou um mordomo de Jesus. Qual que é o papel do mordomo? É administrar só. É administrar. Nós não trazemos ninguém para nós, né? Nós não somos dominadores de pessoas, a gente controlador, não somos isso. Nós queremos que cada dia mais você se pareça com Jesus, porque assim como você é noiva, eu também sou noiva, e eu estou querendo me limpar, eu estou querendo tirar, se tem sujeira em mim, eu estou querendo me limpar, e a melhor maneira que nós temos de nos limpar é como? Nos aproximarmos da luz. Quer ver um pouquinho, Danilo? Dá um blackout aí na iluminação, mesmo que na filmagem vai aparecer, não vai aparecer direito, pode deixar, faz parte do processo aqui. Como que eu vou enxergar, irmão, se tem sujeira aqui, se a minha calça está suja, se as minhas vestes estão sujas, se eu tivesse com uma camisa branca aqui, como é que eu, nessa condição, eu enxergar que a minha camisa está manchada? Acende agora, pode acender. Então, quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo, nossa. Então, irmãos, é muito mais do que pode e do que não pode fazer. Nossa, mas lá na igreja não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo. Irmão, não é questão de poder e não poder, é questão de você chegar para a luz. Quanto mais eu chego perto de Jesus, irmãos, eu começo a ver as sujeiras que eu não tinha mais, que eu não tenho, porque a gente veio das trevas, não foi? E quanto mais você vai chegando na luz, vai chegando na luz, vai chegando na luz. Lá em casa, no meu banheiro, tem um espelho assim normal. De vez em quando eu não paro muito no espelho não, para olhar. A gente, homem, não é muito dessas coisas não, né? A gente dá aquele tapa assim, visual, tal. Mas a Débora, ela, acho que agora ela não tem mais, deve ter quebrado, mas a Débora tinha um espelhinho assim, que girava assim, ó. É um espelho que é uma lente de aumento. E um dia, esse negocinho estava lá, eu resolvi dar uma olhada nesse negocinho de lente de aumento. Gente, eu vi tanta aqueles cravinhos que fica assim no nariz pretinho da gente, sabe? Umas coisas assim na pele que, olhando no espelho normal, eu não conseguia enxergar. Mas a hora que eu virei, que eu olhei naquele espelhinho redondinho, o negócio fez assim, ó, aumentou, eu falei, nossa, que é isso? Cheio de uns pontinhos assim, deu uma espremida, saía aqueles cravinhos assim, né? A fé é a mesma coisa. Você vai se aproximando de Jesus, irmão. Você vai conhecendo Ele, você vai chegando perto dEle, você vai olhando, meu Deus, isso aqui está errado na minha vida. Você já não vai querendo mais, você não vai querendo mais viver daquela forma, você não vai mais querendo ter aquele tipo de linguajar mais, aquele tipo de palavrão, que já te incomoda, aquela maneira de falar, aquele jeito de gíria de falar, aquele tipo de ambiente, aquele tipo de conversa, aquele tipo de música. Ai, mas na igreja evangélica, na igreja só ouve música. Que eu posso ouvir o que eu quiser, irmão, o que eu quiser, mas eu não dou conta mais de sentar e pular uma música de sofrência, irmão. Ai, minha mulher me abandonou, eu vou encher a cara de cachaça, porque o mundo acabou. Eu não dou conta, eu não dou conta de ouvir isso, irmãos. Eu prefiro ouvir outras coisas. Eu prefiro ouvir uma adoração. Eu prefiro ouvir algo que me edifica.
Eu prefiro, não dou conta de ficar ouvindo música que fala de traição, disso, daquilo, e não sei o que lá, e eu voei nas estrelas, e eu pulei do sol para a lua, e aquela coisa toda, sabe, sem sentido, sem lógica. Eu prefiro alguma coisa que vai. Por quê? Porque você vai se aproximando dele, irmãos. Então é essa igreja que Jesus vai buscar. Pode passar. Tessalonicense, capítulo 4, versículo 16 e 17, esse é um dos textos principais. Porquanto, Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que é o arrebatamento, irmãos? Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Depois nós vamos ver, não sei se vai dar, hoje não vai dar tempo da gente entrar, o que vai acontecer. Quinta-feira, quero ver se eu consigo falar sobre tribulação, o anticristo, a manifestação do anticristo e a grande tribulação. Acho que mais umas 3 quintas-feiras a gente consegue terminar. Mas o arrebatamento vai ser aquele momento onde Jesus vai vir buscar a sua noiva. Ele não vai aparecer aqui para todo mundo ver. Isso é a segunda vinda. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso é lá na segunda vinda, é lá no final. O arrebatamento, uma maneira simples para você entender, é como Jesus, praticamente mais ou menos assim, Jesus vai vir até as nuvens. Não significa que essa nuvem é esse sentido que a gente está vendo aqui, porque ele não vai ser visto, e nós seremos arrebatados. Nós vamos ser tirados aqui dessa terra. Se o pregador aqui tiver, se o arrebatamento acontecer num culto, tiver um pregador aqui, tiver a equipe de louvor tocando aqui, e esse aqui tiver firme, o pregador for firme mesmo com Jesus, e os músicos que tiver aqui for firme mesmo com Jesus, esse microfone vai fazer o quê? Vai cair no chão. Literalmente, irmãos, é assim. Nós vamos desaparecer. Nós vamos desaparecer. Esse violão vai cair no chão. Plaf. Se o que está do seu lado sumiu e você ficou cantando, irmão, te prepara, porque vão vir 7 anos aí, bravo. Para quem crê, mais uma vez, repito, eu estou partindo da primícia de quem vai querer, que é na pré-tribulação. Eu não ficaria aqui até janeiro do ano que vem, se fosse falar detalhe por detalhe de todos. Então eu vou falar de um, você vai entender todos, tá? Só vai mudar a posição do arrebatamento, tá? Então nós vamos estar aqui e nós vamos desaparecer. Agora você imagina quantos dezenas de centenas de milhares e de milhões de crentes e cristãos genuínos existem no mundo? E esses milhões vão desaparecer ao mesmo tempo. Há uns anos atrás eu fiquei sabendo de uma companhia aérea nos Estados Unidos. Não sei se porque o cara, o dono da companhia aérea é crente ou não é, mas o cara crê na Bíblia, não sei se ele é evangélico, se não é. Ele não aceita na companhia dele trabalhar naquela escala 2 pilotos evangélicos, cristãos, porque ele acredita no arrebatamento. Você imaginou
que catástrofe que vai ser na face da terra quando milhões de pessoas desaparecerem ao mesmo tempo, carros desgovernados, aviões desgovernados, trens desgovernados, ônibus desgovernados, navios desgovernados, motocicletas desgovernadas, tudo, onde é que tiver um cristão genuíno, ele vai ser arrebatado, ele vai ser tirado da terra, e se ele estiver fazendo alguma coisa, aquilo vai ficar ali, irmão. Imagina quantos milhares e milhares e talvez milhões de pessoas vão morrer de tantos acidentes que vão acontecer. Você está lá naquela pista aqui na Bandeirante, aqui é 120, que é a velocidade da Bandeirante indo para São Paulo, e você está ali 120 por hora, daqui a pouco seu carro vai ficar desgovernado, vai bater e vai parar em algum lugar. É o que vai acontecer, irmãos. Nós seremos tirados dessa terra. Pastor, será que isso é verdade mesmo, pastor? Será que isso não é coisa, está parecendo filme de Hollywood, não? Está parecendo, nossa, um mundo tão moderno hoje. O senhor crê nessas coisas? Irmão, eu creio porque está aqui, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, essa trombeta só os filhos de Deus vão ouvir, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ter gente ressuscitando, irmãos, desaparecendo dos túmulos. Outra história. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Nós vamos encontrar lá no alto com Ele. As pessoas não vão ver. E é aí, irmãos, é aí que vai haver a manifestação do anticristo. Porque imagina só, olha o barulhão que esse Covid está dando. No Brasil passou de 150 mil mortos. Eu vi hoje no telejornal, no rádio, não lembro agora quantos a nível mundial morreu. Talvez, não sei se já passou de 1 milhão de pessoas no mundo. Acho que já passou de 1 milhão de pessoas no mundo. Irmãos, no arrebatamento vai desaparecer, mas é milhões de pessoas. Você acha que o mundo, que as televisões, que a CNN, que a Globo e inúmeras, as mais famosas do mundo, a BBC de Londres, se acha que eles vão chegar e pegar os microfones e dizer assim: olha, o que estava escrito na Bíblia aconteceu? É verdade o que a Bíblia dizia a respeito do arrebatamento. Jesus veio e voltou. Você acha que eles vão falar isso, irmãos? Mas de jeito nenhum. O Departamento de Defesa americano já assumiu um vídeo, saiu uma matéria recentemente, eles já assumiram a existência de OVNIs. Alguns pilotos, muitos anos atrás, tem uma filmagem que estava guardada lá, e eles assumiram a existência de OVNIs. Eu só vou dar uma pinceladinha, já estou terminando, nós vamos orar. O anticristo, ele vai se levantar, e ele vai ser um líder a nível mundial, que vai trazer uma resposta para o mundo, do que aconteceu. E aí, irmãos, hoje já circula uma série de teorias a respeito desses argumentos. Vão argumentar que a terra foi invadida por extraterrestres e raptou esse número de pessoas. Vão dizer que os maus foram tirados da terra. Alguma explicação para o mundo vai ter que ser dada. Quem vai ser esse líder mundial que vai entrar em ação e vai acalmar e apaziguar? Porque imagine, irmãos, os desesperos. Uma mãe
Imagina só, caso da Noade aqui, se ela não fosse uma mãe convertida, o que ia acontecer com o bebezinho dela? Desaparecer do carrinho. Se ela estiver amamentando aqui no seio, a mãe que estiver amamentando, de repente o bebezinho dela vai fazer assim, ó, sumir dos braços dela. Você já imaginou o desespero mundial que vai ser isso? As crianças desaparecendo, que estão ainda na fase da inocência. Imagina. Quem vai dar uma resposta para o mundo, irmãos? Quem vai acalmar os ânimos? Quem vai dar uma explicação? Quem vai dizer, gente, calma, foi isso que aconteceu. Gente, fique tranquilo. Nós vamos continuar aqui. As coisas vão melhorar. Tal. Alguém vai dar uma explicação. Quem vai ser esse cara? O anticristo. Alguns estudiosos da Bíblia, irmãos, e alguns homens sérios, acreditam que o anticristo já nasceu. Esse cara está vivo. E ele vai ser, depois vai ter as fases, ele vai ser a própria encarnação de Satanás. Assim como Jesus, o homem físico Jesus, foi a encarnação do próprio Deus, o anticristo vai ser a encarnação do mal, do diabo. Imagina a sabedoria, a eloquência, o poder, a autoridade, e não só poder de coisa, a ponto de ter poder de fazer coisas miraculosas, que esse homem vai ter, para acalmar e dar uma resposta para o mundo desse acontecimento. Calma, gente, calma, porque vai ser um pânico total. Milhões e milhões de pessoas vão desaparecer e milhões de pessoas vão morrer por causa dos acidentes e das coisas que estão acontecendo. Entendeu? E alguém vai ter que dar uma resposta. Então o arrebatamento é esse momento, irmãos, que pode acontecer a qualquer hora. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Eu preciso estar preparado para esse momento, porque vestes sujas estou terminando com aquele texto que Jesus disse assim, que muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, deixa-nos entrar, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, e Jesus vai dizer assim para ele, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, vós que praticais a iniquidade. Pastor, então significa, se eu pecar, e Jesus voltar, eu não vou ser salvo? Eu não vou ser arrebatado? Não, você vai ser arrebatado. Desde que a sua vida não seja baseada e você viva em pecado. Porque João disse, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Porque se eu for partir dessa premissa de que eu errei, se eu pecar, eu não sou salvo, o que vai acontecer? Nós vamos passar o dia inteiro assim, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, vou para o céu, não vou para o céu, vou para o céu, não vou para o céu. Não é assim, irmãos. Agora, eu não abandono a prática do pecado, eu vivo a prática do pecado, conscientemente, sabendo que é errado, e mesmo assim, por causa da minha carne, eu continuo fazendo, porque eu gosto de fazer, eu gosto daquilo, eu vivo na mentira, eu vivo roubando, eu vivo trapaceando, eu vivo enrolando, eu vivo prostituindo, eu vivo fazendo isso, eu vivo no vício, eu vivo nas drogas, eu vivo na cachaça. Ué,
Então, queridos, nós precisamos nos preparar. Salvação, e agora eu termino mesmo, não quero não passar da hora. Salvação é individual. Não encosta na sua mulher não, irmão. Não encosta no seu marido não, porque você corre o risco dele ir e você ficar. Ai pastor, nós é casado, nós é uma só carne, mas salvação é individual. Vai ter casa que os filhos vão subir e os pais vão ficar. Vai ter casa que os pais vão subir e os filhos vão ficar. Vai ter casal que o marido vai subir e a mulher vai ficar. E vai ter casal que a mulher vai subir e o marido vai ficar. Deus queira, te abençoe, por isso guarde a sua vida e viva a sua fé. Não, minha mulher é mulher de Deus, minha mulher é mulher de oração. E você? Não, minha mulher ora para nós dois. Meu filho, aonde está isso na Bíblia? Salvação é individual. Você que não cuida da sua vida não. Você que não cuida do seu caminhar não. Não, essas coisas de Deus aí é coisa da minha mulher, pastor. Minha mulher que envolve lá, vai nas redes, vai nas coisas, faz. Eu não tenho tempo para isso não. Meu negócio é trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a casa, que a vida está difícil demais. Vai. Beleza. Você está correndo um sério risco de Jesus voltar, irmão, e você ficar. Irmãos, eu estou fazendo de tudo para mim ser arrebatado. Eu quero subir, seja aqui no comecinho, seja aqui no meio, seja no final. Eu quero subir, irmão, eu não quero ficar aqui não. Eu não quero ficar aqui não. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Salvação é individual, vida cristã é individual, comunhão com Deus é individual. Então, vamos guardar o nosso coração, amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar?